muitas vezes falar para muita gente, mas a gente vai se perdendo. Então, o mais importante nesse processo sou eu. Imagina, irmão, se eu ensinar um bocado de coisa certa, inclusive, para muita gente, mas eu me perder no meio do caminho. Imagina eu discipular um monte de gente, equipar, né, para o ministério muitas pessoas através do ensino bíblico, mas eu me perder no processo. Os escribas faziam isso. Exato, exatamente. Mateus 23, verso 11, eu acho que é 11, 3. Não, Mateus 23. Rapaz, 23. todo o capítulo 23, Jesus trata dessas questões, mas tem algum específico? Procura aí pra gente. Tem que ele fala assim que é... Tá, façam sim. o que ele fala, mas não façam o que ele fala. É o 1 e o 2, varão. Veja lá, abre aí no 23, 1 e 2. Esqueci isso. Jesus disse, olha, eles se assentam na cadeira de Moisés. É o 3, né? 1, 2 e 3. Mas lê 1, 2 e o 3. Calma aí que a gente compartilha aí. O Mateus capítulo 23 é o 3 que Jesus vai falar, né? Ouçam, façam o que eles falam, ensinam, porque eles estavam ensinando algumas coisas que de fato eram assim, mas não façam conforme as suas obras, porque eles falam e não praticam, não é? Ao contrário de Jesus no final do Sermão da Montanha, que diz, ele ensinava Jesus com autoridade, não como os escribas. 7:28. Não é isso, é o último versículo lá. Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. A gente entende por que não como os escribas. Porque os escribas eram doutores, os peritos na lei, os advogados da lei. Só que os caras ensinavam, mas não vivia. Aí Jesus disse, inclusive no capítulo 23, depois todo o capítulo 23 tem que ser lido e estudado, irmãos. Que a gente extrai dali um monte de advertência. Jesus disse, vocês escribas, fariseus, os fariseus eram líderes também, né? Sacerdotes e tal. Jesus disse, olha, vocês fecham, vocês têm a chave, que é o ensino bíblico. A chave é o ensino bíblico. Né? Então, dizem que a chave é outra coisa, é o ensino bíblico. Então, vocês têm a chave do céu. Vocês fecham, nem vocês entram e nem deixam ninguém entrar. Quando vocês fazem um discípulo, fazem discípulo de vocês, um prosélito. Fazem filhos do inferno 2 vezes, porque eles imitam vocês. Olha, irmão. Rapaz, que coisa terrível. Tremenda. Leia aí, Mancebo. 1, 2 e 3, por favor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Até aqui? É o 3, até o 3. Até o 3. Isso. O 4, tu quer ler, então? Tá com vontade. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não são capazes e não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso. Rapaz, Jesus, todo o capítulo 23, Jesus vai falando hipócritas, fariseus, hipócritas, fariseus, hipócritas, hipócritas. Vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, é um negócio terrível. Então, assim, um dos objetivos dessa matéria é que a gente fique alerta, em se preocupar com a espiritualidade pessoal. Porque a gente, irmãos, porque é muito fácil, quando a gente vai estudando, vai tendo a clareza de um monte de ponto, que a gente comece a ser aqueles críticos, né? Fulano faz coisa errada, prega coisa errada, esse ensino está equivocado. Isso é até automático, que a gente vai criando um ouvido clínico, né? Aquela questão mesmo assim, apurada. Então você ouviu alguma coisa e já não cai bem. Rapaz, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí você vai identificando, então, essa questão. Aí é fácil, rapaz, porque o que eu vejo na internet muitas vezes é isso, conversa com alguns irmãos assim, ninguém presta para eles também. E aí eles metem o pau mesmo. Irmãos, não há virtude nisso. Isso não contribui em nada a gente ficar expondo por expor. Não edifica nada. Nada, criticar por criticar, falar mal por falar mal. Não, irmãos. Nós temos que discernir, sim, a verdade. Discernir falsos profetas. Né? Sempre, não é a pessoa em si, não é fulano ou cicrano, é o que ele ensina, é o conteúdo. Agora, se ele representa o que ele ensina, aí a gente deve expor nesse sentido, mas com o coração, sempre com compaixão, orando por essa pessoa, né? E sempre pedindo a Deus para que Deus dê o arrependimento àquela pessoa, mas nunca com ódio, ou com esse ar de soberba, ou assim, nós sim temos a verdade e esse aqui não. A gente exerce o discernimento, exerce a questão de discernir se é falso profeta ou não, o ensino, mas a gente, assim, é um ensino. Eu não tenho nada contra ninguém em si, eu tenho contra os ensinos das pessoas. Aí sim, aí a gente vai lá e fala, essa pessoa ensina errado, é um ensino. Porque muitas das pessoas, o caráter, não é nem lá essas coisas tão ruins assim. Às vezes é uma pessoa até de moral e tudo mais, só que o ensino dela deixa a desejar.
E aí ela está levando muitas pessoas para o inferno. Agora, muitas delas de fato são mau caráter. Aí a gente denuncia também. Né? Como um profeta que nós devemos ser, a gente denuncia também os falsos profetas. Mas nunca crítica pela crítica. Falar mal por falar mal, isso não leva ninguém a nada. Professor, mas Pedro fala assim que as pessoas que procuram esses mestres segundo os seus desejos. Uhum. Sim, muitas delas sim. Muitas elas Elas veem que os caras pregam sobre ganância, sobre dinheiro, sobre aquilo, sobre... tá latente nelas lá, né? Mas elas vão atrás. Elas querem esses mestres, sim. Muitas delas querem ser enganadas, estão procurando mestres para apoiar os seus desejos. Muitas delas. Agora, a gente precisa sempre combater porque a verdade liberta, a verdade transforma. Então é possível que uma pessoa, de repente, vá ouvir uma pregação, um ensino, um evangelho, querendo um apoio, até mesmo para os seus próprios pecados, seus desejos pecaminosos e egoístas. Só que, ouvindo a verdade, é possível que a verdade liberte e transforme ela. Né? Então, muitas dessas pessoas, algumas até foram até Jesus, só que Jesus sempre lançou a semente. Sempre lançou a semente. Então, muitas delas, de fato, eu já tive algumas pessoas que vieram assistir uma aula minha e, assim, preferiu não continuar, senão me deu uma desculpa lá, né? Mas quem conhecia a pessoa falou, não, André, a pessoa na verdade não ficou porque o que você estava ensinando é o contrário do que ela pensa. Falar, então ela optou por continuar na sua mentira e no seu desejo egoísta do que ser liberto pela verdade? Olha só, então há esses casos sim. Mas já veio pessoas também, muitas delas, graças a Deus, vieram inclusive com um monte de pensamento equivocado e aí sendo exposto, né, ou a palavra sendo exposta, essas pessoas então foram deixando ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E elas mudaram, foram transformadas pela palavra de Deus. Então há casos e há casos. Como a gente não sabe, a gente precisa denunciar esses falsos profetas. Irmão, a questão aqui é ensino dos falsos profetas, dos falsos ensinadores. Essa é a veemência que a gente deve ter com essas pessoas que deveriam pregar a verdade. Eu não estou falando que a gente isenta os demais da responsabilidade. Mas a minha crítica mesmo é contra essas pessoas que deveriam ensinar e não ensinam. Que estão em função, em posição, né? Que deveriam ensinar a verdade e não ensinam. As outras pessoas, elas têm a responsabilidade também de buscar a verdade? Tem. Só que elas terão, inclusive, diante de Deus, porque isso é princípio de justiça. Vamos ler um texto em Lucas capítulo 11? Eu acho muito interessante esse texto. Lucas capítulo 11. A graus de responsabilidades e, consequentemente, também de consequências, né? Lucas, capítulo de número 11. Quando eu falar para vocês Lucas 11, vocês entendam outro capítulo. Calma aí, irmão, que não é 11 não. Deixa eu ver aqui, que agora é ao vivo, né? Ao vivo é assim. Qual é o texto? Aquele lá que diz... É o 12, varão. É o 12. Então, já achei. 12, 47 e 48. Lucas 12, capítulo 12, versos 47 e 48. Olha só o que diz. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Preste atenção. O que está sendo ensinado aqui. O servo que soube, então ele sabia a vontade de Deus, né? Mas não se aprontou, nem fez conforme essa vontade, que ele sabia, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Perceberam o princípio? Sabia a vontade de Deus. Foi-lhe confiado muito pela posição, pela função, pelo conhecimento, pelas oportunidades, os recursos, transmitir isso, influenciar pessoas, ensinar, mudar, ser formador de opinião, influenciadores, que são os obreiros, que são os mestres, que são os pregadores, são essas pessoas que estão em evidência, são essas pessoas, receberam tudo isso de Deus. Se elas não fizeram conforme a vontade de Deus, elas serão muito mais cobradas do que aquelas que não tinha todo esse recurso, conhecimento. Em vida? Hã? Em vida na Terra? Rapaz, pode ser até em vida, mas o perigo maior aqui é na eternidade. Em vida ainda há uma esperança. Se ela se arrebentar na vida aqui e ainda no finalzinho a alma for salva, menos mal. O problema maior é a eternidade, irmão, porque o juízo lá é complicado. E lá não tem mais arrependimento. Lá não tem mais, não, Senhor, agora não tem mais, então já era.
Né? Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, se aqui for cobrada, glória a Deus, a misericórdia de Deus ainda está agindo na vida dessa pessoa. Acabou com a vida, se arrebentou toda. Definhando, irmão. Acabou com a vida, em todos os sentidos. Mas no final reconheceu, pediu perdão a Deus, Deus vai lá e salva essa pessoa. Morreu. Mas para a eternidade, que é o mais importante, não é, irmão? Claro que é. Só vai chegar lá de mão vazia, né? Rapaz, no caso dela está em grande lucro, se chegar. O problema é quantas pessoas ela mandou para o inferno. Quantas pessoas ela enganou e comprometeu a eternidade. Aqui que está a grande questão. Irmãos, é muito sério esse negócio. A gente não está brincando, falando coisas e brincando com a vida das pessoas como se isso lá fosse qualquer coisa. Não, amados. Nós estamos lidando com a eternidade das pessoas. Enquanto aqui existe consequência, pode ser essas consequências graves, destrutiva na vida social, na vida existencial, sim. Agora o maior perigo é comprometer a eternidade dessas pessoas por um ensino nosso. Estão pensando que é brincadeira, que é fácil? Não é, irmãos. A gente está lidando aqui com bases do Evangelho, com bases da verdade, a doutrina. Então é algo muito sério. Nós, cada um cristão, independente de funções. As funções sempre vão agravando. É por isso, irmão, que eu fico olhando assim, gente querendo função na igreja, querendo ser obreiro, querendo pregar. Meu Deus, essas pessoas não têm noção do peso, da responsabilidade dessas coisas. Elas não têm noção disso. Elas não sabem a gravidade que é você ser uma pessoa que transmite uma verdade, e se você transmitir uma verdade, aliás, se você transmitir algo que não é verdade de Deus, você está comprometendo e prejudicando pessoas. Isso não é brincadeira, irmãos. É por isso que não é qualquer um que deve pregar a palavra. Não é qualquer um que deve... Não é porque fala bem. Não é porque o cara tem carisma. Não é porque, sabe, irmão? Não. Tem que ser vocacionado por Deus. Preparado por Deus. Uma pessoa vocacionada e preparada. Uma pessoa que se preparou para aquilo. Uma pessoa que ela é capacitada nos meios que Deus deixou. Ainda assim, há o risco, imagina se não for. É por isso que a tarefa de pregar o evangelho não é para qualquer um. Primeiro é para quem Deus chamou. Segundo é para quem aperfeiçoou esse chamado. Terceiro é para aquele que foi experimentado na vida cristã, com testemunho. Né? Infelizmente a gente joga qualquer um, vai lá e vamos... Não é assim o negócio. Mas até eu quero chegar e demora um pouco, né? Hã? Até eu quero chegar nisso daí. A gente pensa... Então, esse negócio rápido eu fico meio desconfiado. Processo na vida, irmão, e os processos da vida, eles são demorados. Há um tempo determinado? Não é essa questão de que não vai ser para todo mundo isso, não é. Agora, irmãos, para você se preparar para exercer uma medicina, por exemplo, você tem que estudar muito. Não é só questão lá de 6, 7 anos que é exigido. É o resto da vida que um bom médico, ele nunca para de ir. Não, depende, né? Se for um clínico geral, só para encaminhar para os outros. Mesmo assim, precisa estar se atualizando, né? Atualizando. Um bom médico nunca para de pesquisar. Ele é um pesquisador eterno. É que nem eu fazer um curso de um bacharel de teologia. Eu vou saber as áreas, certo? Depois você se especializa. Depois eu me especializo. Isso. Mas o difícil é as pessoas se especializar. Mas aí você sabe as áreas de uma forma superficial. Essa é a questão. Né? Eu dou exemplo do médico, mas qualquer outra profissão, aí um engenheiro, qualquer outra profissão que o cara faça com excelência. Então, se alguém quer fazer alguma coisa com excelência, deve fazer de uma forma excelente, se preparando ao máximo que puder e nessa continuação entendendo que sempre haverá necessidade de se capacitar mais. Eu estou falando das profissões, das atividades sociais. Imagina um pregador do Evangelho. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Para uma excelente obra só resta uma coisa, fazer com excelência. Um pastor jamais para de estudar, de ler Bíblia, de buscar na fonte, de pegar todos os recursos disponíveis que tem, humanamente falando, para que ele possa acumular ferramentas para que o Espírito Santo tenha mais recurso nele para alcançar pessoas. Quanto mais ferramenta, mais. Paulo, Pedro, pegar 2 apóstolos. O alcance que teve Paulo e o alcance que teve Pedro. O que o Espírito Santo usou Paulo para produzir de verdades e até mesmo na expansão do reino de Deus. E o que usou Pedro. Há uma diferença muito grande. E os dois tinham de fato. Deus respeita, irmãos, essas coisas. Deus não vai pegar
Pode ter exceção da exceção da exceção? Pode ter. Não conheço. Eu não conheço. Nem na história, eu não conheço. Nem na história e nem na Bíblia. Pode ter exceção. Mas Pedro tinha suas limitações intelectuais, de experiência, de cultura, e foi usado por Deus, foi usado. Que Deus usa o limitado, usa, mas que Deus capacita e usa toda a capacitação de um ser humano, também Deus faz isso. E o alcance é diferente, é fato, irmãos. É fato, né? Então hoje, na demanda que nós temos, se um pastor, que é um líder espiritual, que aconselha pessoas, que lida com todas as dificuldades e os dramas humanos, se o cara não tiver noção, irmãos, de aconselhamento pastoral, se o cara não tiver noção do que é a vida, se o cara não tiver noção do que é a ciência, a psicologia, a antropologia, a teologia, ele vai ser limitado e muito no seu ministério. E vai conseguir ajudar poucas pessoas, porque as demandas vão ser enormes. Agora, ele ajuntando essas ferramentas, ele vai ter muito mais possibilidade. E o que eu estou falando? Que essas questões são humanas? Sim, e que Deus usa, inclusive, duas asas. A humana, né, e a divina. Sobrenatural, a questão mesmo da ação e a manifestação do Espírito Santo através dos dons. Inclusive, nós temos dois dons aí, que é um da sabedoria, da ciência da palavra, né, que é algo de Deus mesmo. Só que o próprio Salomão, inclusive, ele, no Eclesiastes, no capítulo 1, ele disse assim, Deus deu sabedoria, não deu? Para ele? Não foi algo de Deus assim? Algo direto de Deus? Num sonho. Isso eu estou te dando sabedoria, deu mesmo. A capacidade que ele tinha intelectual era muito grande. Só que ele diz em Eclesiastes capítulo 1, eu também me propus a saber de tudo que acontece na Terra. Ele estudou biologia, ele estudou antropologia, ele estudou tudo que vocês imaginam que na época podia ser estudado. Ele até disse, rapaz, é muito fadigante isso. Cansa demais. Esse negócio de acúmulo de conhecimento. Isso estressa, isso perturba a mente. Mas Salomão fez tudo isso. Então não é algo assim, irmão, só é tudo de Deus, é tudo de Deus. Não, tudo é de Deus. Inclusive o natural também vem de Deus. E a gente precisa entender essa dinâmica aí de Deus, né? Então só para a gente entender aqui que é necessário a gente cuidar dessa espiritualidade pessoal, né? É exigido um constante exercício das faculdades espirituais em prol do próprio crescimento da palavra de Deus, do crescimento do conhecimento da palavra de Deus, numa constante busca de um conhecimento real e pessoal de Deus através de todos os meios que a graça coloca à disposição do cristão, numa percepção crescente do valor supremo e preeminente de Cristo, num despojamento constante do eu malvado e eu egocentrizado, no cultivo incessante da humildade, uma constante atitude de servo, totalmente dependente da vontade de Deus. E não vou continuar aqui a fala porque eu quero resumir aqui. A questão é, irmãos, humildade cabe na vida de todo discípulo de Cristo. Simplicidade, humildade, né? Se dobrar diante da sabedoria de Deus e entender que é o que o filósofo disse, o famoso Sócrates, lembra? Tudo que sei é que nada sei. Mas ele sabia que ele sabia muita coisa. Você acha que o Sócrates pensava que não sabia nada? Lógico que não. Ele sabia que ele sabia. E por que ele diz tudo que sei é que nada sei? Porque tudo que ele sabia diante do mundo do conhecimento, que ainda ele não sabia, disse, não sei nada. Tem muita coisa que eu preciso saber ainda. O que eu sei, quanto mais conhecimento a gente adquire, com um coração humilde, nos faz ter a certeza de que há muito mais coisas que nós não sabemos e precisamos saber. Quanto mais experiência se tem com Deus, quanto mais maturidade se tem na vida, mais a percepção de que a gente, de fato, ainda é inexperiente. Precisa saber de muita coisa. O soberbo, o imaturo, o jovenzinho, né, o orgulhoso, ele pensa que sabe de tudo, tem resposta para tudo, dá conta de tudo. E não aprende com ninguém. É o inverso do humilde. O humilde é o cara que, de fato, tem grande sabedoria. Teve muitas experiências na vida, mas ele entende que Deus ainda o ensinará até o último fôlego da sua vida. E que, ainda que seja um ancião, aprende com um adolescente. Ou com uma criança, não é? Então a gente precisa entender que o que mais atrapalha também nós na nossa vida cristã e na vida em si é a falta de humildade. E o que é ser humilde, irmãos? É ser úmido. É deixar por Deus ser regado e não se tornar um seco, onde não frutifica, onde não nasce as verdades de Deus. O úmido é o que vem do humus,
que é a terra. É o chão que está debaixo de nós. Essa é a palavra e a origem da palavra. Humus, terra. Humildade do pó, de onde a gente veio. Então aquele que acha que é melhor do que o outro vai se perdendo. Vai se perdendo em si próprio e aí não tem nem condição de espalhar as verdades de Deus. É um negócio muito sério. A gente precisa então ter cuidado. Paz, tem um texto bíblico, deixa eu ver se eu vou lembrar. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Lembra? 2 Timóteo, vamos ler o texto? Timóteo. E essa advertência é para um pastor, né? Presbítero Timóteo. Cuida de ti mesmo e depois da doutrina. Exato, mano. Esse é o texto. Vamos lá ver se eu acho aqui, mano. Tô lembrando não. Não? Então, tu vai recordar agora, porque deve ter lido esse negócio. Já leu a Bíblia toda, Edson? Não. Não? O Timóteo já li ele, direto. Capítulo 4, mano. 1 Timóteo 4. Tá vendo só como é necessário? Conversa com o Timóteo? Paulo, ele estava dando orientação para um pastor aqui, né? Pastor, jovem pastor, Timóteo. Isso. Capítulo 4, olha que coisa interessante. Eu vou ler desde o 6, tá? Até o 16. Então, para desespero de alguns, nós vamos ler todos esses versículos. Né? Porque os irmãos às vezes ficam assim, rapaz, tudo isso? 11 versículos. Muita coisa. Verso 6. 1 Timóteo. Vamos lá, irmão. Acompanhe comigo, não leia não, se agonie não, calma aí. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, uma questão mais pessoal. Paulo está orientando aqui, advertindo, incentivando o Timóteo a ter uma vida pessoal, cuidar dele. É isso que você queria falar? Não, é mais para frente, a gente chega lá, não. Vamos lá, verso de número 8 agora. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, não é que não vale de nada, mas para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos um Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Irmãos, se Timóteo precisava disso, imagina nós, né? Então, é a recomendação do apóstolo, né? Portanto, de Deus. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Na minha Bíblia está diferente, por isso que eu não achei. Olha. Então, leia aí esse finalzinho. Já está atente vivendo para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesse dever, pois agindo assim você salvará tanto a ti quanto aos que ouvem. O sentido é o mesmo, é por isso que a gente precisa conhecer as várias versões, né? Ficar só com uma na memória, às vezes... né? Mas, amados, a questão é essa. A advertência de Paulo para o jovem pastor é que ele deveria ter um cuidado pessoal. Ele deveria, inclusive, cuidar dele. Cuidando dele, sendo exemplo para os outros, isso salvaria ele mesmo e os que ouvissem ele. Porque uma pessoa que cuida de si, no sentido da piedade, da doutrina, da sua vida com Deus, essa pessoa vai ter muito mais condição, inclusive, de cuidar das outras pessoas. Não é? Então, você deixar esse cuidado pessoal é um perigo muito grande, irmãos. Essas pessoas pensam que não precisam mais. A minha pergunta é, quem pastoreia os pastores? Quem cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? Quem são os confidentes, irmãos? Dos mestres, dos pastores? Quem ensina quem ensina? Que perigo, né, irmão? Quem é que está acima, no sentido de mentor, de orientador? Quem é a pessoa que é aquele cara que orienta um monte e ouve um monte de pecados dos outros? Quem é a pessoa que ele também é orientado e ele confessa seus pecados? Quem é? Tem que ter. Porque quem é absoluto e autossuficiente? Ninguém, irmãos. Quem é que pode olhar para mim e falar, André, você está errado. Você está ensinando errado.
Você está tendo a atitude errada. O que você está falando não é certo. Quem é essa pessoa que eu tenho que pode chegar em mim e falar isso? Muitas vezes o aluno não faz isso, por causa da intimidação. Algumas pessoas não fazem isso, porque a gente tem uma ocupação e uma função que intimida, que é opressora, né? Que muitas vezes no imaginário das pessoas, elas não podem chegar e podem. Agora, quem são essas pessoas? Quem é, irmão, usado por Deus para nos manter humilde, para nos humilhar? Quem é? Nós precisamos. Senão a gente vai se perder na vida, né? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Fácil e rápida. Tem? Não? Eu já falo.